Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, eu vou explicar um pouquinho por que uma visão scalper ela pode te ajudar bastante numa decisão sobre questão de alvo quando o mercado chega em determinado ponto. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o dia de sexta-feira agora, no mini dólar. Desde o começo da abertura aqui, eu vou fazer um pouquinho de leitura com vocês aqui, beleza? Então, o que acontece? Ó, a gente observa que o mercado ele tem uma tendência maior aqui, ó, que não conseguiu romper topo. Então, ele chegou na região, começou a reverter. Então, eu poderia desenhar esta tendência aqui, ó. Sim, poderia desenhar ela, beleza? Essa outra tendência aqui. Poderia desenhar a macro também e vir aqui até aqui para baixo? Poderia também, pessoal. Posso desenhar a micro? Vamos aí. O aprofundamento hoje da aula vai ser sobre visão scalper. Então, a gente vai detalhar um pouquinho, na minúcia, coisas importantes que a gente tem que ter como fatores de decisão na hora de executar um trade. Então, por exemplo, vou pegar desde a micro tendência que tinha aqui, ó, certo? Essa micro tendência. Quando eu tenho esse fundo, eu tenho que sempre observar o topo anterior a esse fundo, porque o rompimento do topo anterior desse fundo é que me traz a possibilidade de uma reversão da tendência. Se eu vejo o mercado subindo aqui, ó, numa forma de pivô, não significa que o mercado esteja trabalhando, vamos dizer assim, tenha revertido uma movimentação de baixa que ele acabou de executar. Então veja nesse exemplo aqui, ó, que a gente tem em tela aqui, para vocês entenderem isso que eu estou falando. Ó. Se aqui eu tenho essa movimentação de baixa, nessa micro tendência, eu percebo que o topo está aqui. Então a reversão da tendência, ou pensar em uma compra de forma mais tranquila, fica ideal quando ele rompe esse topo aqui. Então se ele rompe esse topo aqui, ó, eu começo a pensar nas compras com um pouquinho mais de tranquilidade. Então, muitas vezes, isso aqui pode nem ser o topo relevante em si. Porém, se o mercado rompe uma estrutura, significa que o mercado vai andar para um determinado lado. Como a gente opera aqui no intraday, muitas vezes a gente vai operar uma tendência de alta vendendo. Porque o mercado está executando um pullback. E esse pullback pode ser grande, 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 grande. Então, o que acontece? Eu vou deixar de vender aqui porque eu estou numa tendência de alta. Não tem lógica eu passar o dia inteiro esperando uma compra, sendo que o mercado só está executando um pullback de baixa. E muitas vezes são pullbacks grandes, que vão compreender aí uma análise do gráfico diário. Então, o que acontece? Eu marco aqui, ó, esse topo e eu vou dar preferência para o gatilho que acontecer próximo a essa região. No mínimo, próximo a essa região. Visão scalper. Rompeu esse fundo aqui, ó, de fato rompeu o candle stop, rompeu o candle stop. Então eu posso aproveitar uma venda. Mas aonde essa venda? Se a gente pega a micro tendência aqui, ó, a gente observa que aqui havia um topo. Marco ele, veja o que o mercado faz quando chega nele. Ele engatilha vendas para nós. Eu posso vender já direto quando aparece o gatilho? Você até pode, pessoal. Chegou assim numa região de valor, o mercado deu gatilho? Você pode. Só que o mercado vai ter a obrigação de romper esse fundo aqui, ó. Por que esse fundo aqui? Nessa subida, visão scalper, o mercado não chegou até aqui em cima e marcou esse fundo para nós aqui. Então, quando ele descer, ele tem que ser de forma que ele rompa esse fundo e não fique brincando aqui. Por que eu digo brincando? Porque ele pode chegar aqui e ficar ciscando como ele ficou ciscando aqui, ó, e muitas vezes formar uma movimentação para alta novamente, porque afinal de contas, estamos num fundo. Se marcarmos aqui o nosso candle referência, só o referência, não vou marcar o gatilho, que o gatilho seria esse verde aqui, ó. Vou marcar só o referência com essa zona aqui do fundo, beleza? E vou deixar aquele lá marcado. Então o que acontece? Eu posso pensar em vendas desde que o mercado não rompa esse fundo. E se ele começa a fazer um pullback, o que eu posso agregar à leitura para que eu possa executar de uma forma mais tranquila? Se ele romper esse fundo anterior aqui, ó, ele não rompeu, mas ele já violou. Esse fato já me deixa em atenção se esse mercado chegar a voltar aqui em cima novamente. Por que que me deixa em atenção? Porque ele já violou uma vez o fundo aqui. Então, se ele voltar aqui em cima, ele terá necessariamente que romper também uma estrutura. Então, veja que nós temos aqui, eu vou desenhar a microestrutura nessa descida aqui, para vocês entenderem como que a gente analisa essa microestrutura, de forma a não se equivocar. Ó, esses dois candles fizeram um fundo duplo, então eu vou fazer esse desenho aqui, tá? Eu tenho aulas aí, pessoal, explicando sobre como você identificar um pullbackzinho desse válido. Então, aqui, ó. O mercado, opa, rompeu o topinho. Aí você chega aqui na frente, ó. Aqui na frente, ó. Acontece um gatilho comprador. Só que a tendência não reverteu ainda.
Aí você olha esse gatilho comprador em função desse rompimento dessa estrutura. Então você está olhando aqui inside uma coisa que era para você valorizar a venda enquanto não romper esse topo aqui. Beleza? Então você quer valorizar essa compra aqui, ó, beleza. Qual que é o candle stop desse fundo aqui? Porque o nosso stop loss, ele necessariamente deverá ficar abaixo do candle stop. Então vamos ver se você fosse executar essa operação utilizando apenas esse gatilho que foi dado após o preço romper uma estrutura. Esse fundo, ele ainda não tem o seu candle stop. O candle stop foi formado nesse rapaz aqui, candle stop, dá o gatilho, o mercado sobe. Aqui o mercado, depois do candle stop, o mercado já deveria subir rompendo tudo. Então isso aqui só mostra para você que o que está acontecendo na verdade é mais interessante você fazer as vendas. Beleza? Você veja que quando o mercado vem dar o candle stop aqui, ó, visão scalper, sempre que pelo fato dele vir buscar aqui o candle stop, o que ele está fazendo para você? Ele vai estar rompendo esse fundo aqui já na frente, ó. Então, só pelo fato de você não ter rompido aquele topo lá atrás, você quer operar uma compra dentro de uma possível consolidação, ou enfim, uma tendência que pode de repente ser de baixa mesmo aqui, o que você tem que fazer? Tem que ficar atento a esses movimentos? Tem. Ah, quando chegar aqui na frente eu vou pensar nessa compra. Tudo bem, se você pensar na compra e você fizer o scalp do gatilho aqui, ó, beleza, o mercado pegou, voltou com 2 contratos e não desenvolveu. Só que quando acontece esse candle, eu vou colocar o contador de candles aqui. Cadê o contador de candles? Contador de candles. O candle 52, nessa situação, ele é 52, não, 48, perdão, 48 rompeu esse fundo aqui, ó. Na microtendência, uma violação de fundo, pessoal, já denota para a gente uma tendência baixista. Ou seja, é romper um fundo. Então, se fôssemos desenhar, para desenhar isso aqui, ó, topos e fundos, é isso aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Peguem bem essa parada aqui, ó. Subiu, já rompeu aqui, ó. Para quem está esperando venda, forte sinal. Eu volto até aqui em cima? Não, porque não rompeu o topo. Então, daqui, ó, eu venho até aqui embaixo. Olha só, esse é um movimento. Depois ele sobe aqui, desce até aqui. Fez um topo duplo, beleza? Fez um topo duplo. Fez um topo duplo. Porém, esse candle aqui ele não rompe o fundo de fato aqui. Então ele fez um topo duplo e fez só um movimento inside. Então a gente faz esse desenho até aqui só. Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente. Então a gente coloca esse desenho aqui, ó. Ok. Aqui ele rompe esse ponto, então eu posso desenhar, ele rompe para o fundo novamente. Observa que o fundo já não foi mais rompido e que agora o que aconteceu foi um rompimento de topo novamente. Beleza? Então, essa tendência minimalista aqui e baixista, ela acabou aqui. Agora, por que ela acabou aí? Pessoal, aqui atrás, ó, nós temos esse candle referência, e isso aqui é o fundo. Então, vocês vão observar que chegado no fundo, olha como o mercado começa a querer dar gatilhos de novo, ó. Chega aqui no fundo, gatilhos de novo. Olha os gatilhos compradores nessa região. Então ele formou aqui uma região de suporte, onde o preço está com dificuldade de romper. Porém, entretanto, contudo, entretanto, a gente sabe que este topo ele é demasiadamente importante na microtendência para constatar uma reversão desse movimento de baixa que ele fez aqui. Então aqui dentro, o que nós devemos mais fazer é procurar vendas. Então vamos lá, que hora que a gente procura venda? Do mesmo jeito de rompimentos de topos e fundos. Se ele fez um pullback subindo aqui, eu vou ficar atento ao fundo anterior a esse topo, onde que está aqui. Se o mercado rompesse o topo aqui, para mim poder fazer uma venda, eu ficaria atento ao fundo anterior ao próximo topo que fizesse. No caso ele fez esse topo, eu fico atento a este fundo. Violou. O que acontece quando viola um fundo? Viola um fundo, quebra uma linha de tendência, mostra para a gente uma possibilidade de reversão desse movimento. Então, eu posso aqui ter vários lugares para esperar esse mercado chegar lá em cima e me dar um novo gatilho de venda, certo? Então, eu poderia marcar duas zonas. Eu posso ficar com esta zona marcada, que já está aqui nesse topo, beleza? Nesse topo aqui. Ou eu posso marcar deste movimento que estava aqui. Afinal de contas, ele rompeu. É este movimento aqui. Então, eu posso marcar também esse candle referência com esse candle gatilho? Sim, eu posso marcar. Ele vai dar para você proporções ou zona interessantíssima
de venda, embora que ele não tenha rompido esse fundo ainda, porque para marcar esse topo aqui, é importante que ele tivesse rompido o fundo. Mas ele não marcou, está dentro dessa consolidação, ele pode, rompeu esse fundo, ele pode valorizar esta região sim, pessoal. Então, deixo marcado aqui, ó. E vocês vão observar que o preço ao adentrar aqui novamente, ó, gatilho, tenta romper, ó, viola o fundo novamente, mas não consegue de fato romper, o preço volta a subir. Chega esse candle aqui, ó, ele toca as duas regiões, tanto da região desse topo aqui, quanto desse topo inside, aqui, está segurando. E ele dá um novo gatilho vendedor, que é esse candle 110. Olha isso. Do candle 110 foi onde o preço decidiu fazer sua descida. Veja que isso aqui é como se fosse um gatilho derradeiro. Alguém olha um gatilho desse de compra e fala assim, vou comprar. E ele não está vendo que o preço já chegou numa zona vendedora. Visão scalp, pessoal. Então, rompeu esse fundo aqui, ó. Vou concluir com essa operação para vocês entenderem como é importante a visão scalp. Então tá, o mercado rompeu o fundo aqui? Rompeu. Então eu vou marcar aqui, ó, o topo anterior a esse fundo agora. Eu vou atualizar aqui o nosso topo. Ó, agora nós estamos com este topinho neste movimento que ele fez de baixo aqui, ó. Beleza? Topinho aqui. Então eu vou marcar esse topinho e eu posso marcar o candle gatilho dele, que foi esse dojizinho. Dojizinho e o candle gatilho. Então temos esse topinho e nós temos um fundo aqui. Por que eu não marco esse movimento aqui, pessoal? Vocês que acompanham o canal já devem saber. Se o mercado fizer um fundo duplo nos candles, eu posso até valorizar isso aqui como um pullback. Se ele não fizer, isso aqui é um movimento inside, eu não valorizo essa volta. O meu topo está aqui, então aqui está a minha região. Nessa região eu posso pensar em vendas? Posso, afinal de contas o mercado confirmou um rompimento de fundo. Beleza? Pode ser o fundo lá também, ó. Posso marcar só o fundo como uma zona? Sim, pessoal, é uma zona. É uma zona. A zona vendedora pode compreender desse fundo aqui, ó, até esse topo lá. Vou deixar marcado o topo ali, ok? E aí o que acontece? O mercado subiu aqui em forma de pullback. Vou explicar essa análise como a gente faz para poder fazer uma venda. Vocês podem dissecar isso aí no dia a dia. O mercado subiu em forma de pullback. Ó, subiu direto. Aqui ele não rompe fundo, eu não faço esse movimento. Eu não faço esse movimento. Alguém pode pensar assim, cria um topinho. Esse topinho só é criado se aqui embaixo também criar um fundinho. Se não, isso aqui é um movimento inside. A gente não desenha isso aqui. Fechou? Então, pum, embaixo, foi lá em cima. Opa, fez um fundo. Opa, fez um topo. Opa, fez um fundo. Tá rompendo fundos e topos, ó. Opa, fez um topo, fez um fundo. Agora, olha só isso aqui, ó. Movimento inside com topo duplo e ele fez um fundo. Topo duplo nos candles e ele fez um fundo. Veio aqui em cima e rompeu esse fundinho. Alguém poderia utilizar este ponto aqui, ó. Normalmente as pessoas vão utilizar esse ponto aqui, o que se torna até um pouco mais saudável. Beleza? Esse ponto aqui desse desenho maior e você excluir esse tipo de movimento inside. Mas isso aqui já era um sinal, pessoal. Dado esse sinal, estando nessa região que o preço chegou, o que a gente pode fazer? Deixar marcado nossa região de topo. E olha só, ficou tudo dentro desse candle. Com esse outro verdinho aqui, ó, 141. Mas toda essa movimentação aqui aconteceu. Então, pode ser que ele venha exatamente nesses dois candles aqui. É onde a gente tem que aguardar o preço voltar e nos dar um gatilho. Que hora que o preço volta e nos dá um gatilho? Veja que após o rompimento estruturalzinho, ele, se for para confirmar o movimento de baixa, ele tem que nos dar, voltar aqui na região de novo, ó, ele volta com esse candle aqui, ó. Mas esse candle não sofre gatilho. Lá na frente, o 156 cria um novo topo. Então, esse novo topo me dá um movimento assim, ó. Aonde que ele veio? Nessa região. Aonde que é essa região? Praticamente é 50% desse gatilho, né, pessoal? Um gatilhozinho real aqui, ó. Maroto, 50%. Aí ele deu esse gatilho aqui, ó. Pronto, esse gatilho é o gatilho de confirmação. Ele rompeu uma estrutura, voltou, não rompeu o topo e me deu um novo gatilho de venda. Então pronto, eu entro aqui. E agora, até onde que eu especulo esse preço? Essa venda. Vamos marcar a nossa zona do fundo aqui. Candle referência e o candle gatilho. Candle referência, 122 e o gatilho 124. Então a gente pode especular até onde? Até a região do fundo. Aqui é uma região compradora. Por quê? O mercado fez um movimento de alta. Isso aqui eu poderia chamar de região compradora se ele tivesse desenvolvido do mesmo jeito. Quando ele voltar aqui é uma região compradora. Então aqui é uma região compradora.
Então, se eu faço essa venda, beleza, uma venda confirmada. Só que eu tenho que saber especular o preço até o seu devido alvo. Aqui, chegando nessa região, por ser um fundo, ele não pode dar gatilho de compra. Vide o exemplo aqui em cima. Veja que toda vez que o preço chegava nessa zona e dava gatilho de compra, ele não começava a subir. Aqui pode acontecer a mesma coisa, pessoal. Zonas de interesse. Então, ó, rompeu esse topo. Rompeu esse daqui também, ó. O que ele faz ó? A partir do momento que ele volta a romper topos novamente? Visão scalper. Se você conseguir saber seguir essa tendênciazinha aqui, ó, você para de tomar stop. Aí você já viu, opa, o mercado rompeu. Olha só. O fundo em relação a esse topo está aqui atrás, ó. Só trabalhou em tendência de alta aqui, ó. Que hora que ele vai parar de cair? Ou parar de subir? Quando ele romper um fundo novamente e de preferência que seja um fundo anterior. Ó, aqui ele faz um pivôzinho. Alguém fala, ah, criou uma estrutura de baixa. Não, em relação a esse topo, o fundo está no mínimo aqui. Então não, ele fez só um pullbackinho aqui, ó. Depois ele volta a subir de novo. Opa, rompeu esse topinho e deixou esse fundinho. Show de bola. Se romper esse topo, eu atualizo meu fundo. Se não, esse fundo aqui, ó, eu fico observando ele. Posso pensar em compras chegando nessa região? Sim, olha as comprinhas aí, ó. Essa comprinha vai chegar até onde? Bah, rapaz, aqui já é região de gatilho, ó. É tudo muito pertinho. Se é tudo muito pertinho, pode ser que já deu gatilho assim, ó, ele já bata em cima e volte de novo. Sim, tranquilamente. Só que aqui eu tenho que pensar em compra até que ele rompa esse ponto. Violou esse ponto, eu já começo a ficar esperto. Posso marcar aqui meu candle referência e meu candle gatilho. E pode ser que ele venha a nos dar uma oportunidade vendedora. Vou marcar aqui nosso candle referência e nosso candle gatilho. Olha só, o mercado volta aqui dentro de novo nessa zona. Vou só desenhar, ó, já rompe um fundo, aí volta lá, ó, rompe fundo de novo. Olha como ele vai, literalmente, desce aqui, né? Olha como ele vai segurando isso até que ele rompe esse fundo. Rompeu esse fundo, o ideal é que o preço voltasse aqui dentro. Beleza? O ideal é que ele volte aqui dentro. Isso aqui pode acontecer porque muitas vezes o mercado pode ter chegado numa região de exaustão do preço. Então ele perde a força compradora. E aí o mercado comprador deixa realizar um pullback. Então nesse pullback eles deixam de comprar. Ok? E também tem que ver a tendência do mercado, uma série de fatores, né, pessoal? Então, seguindo aqui, ó. O mercado, visão scalper. O mercado começou a cair, ó. Vamos só desenhar topos e fundos aqui, ó. E vocês verem como é que vocês podem aproveitar cada venda dessa. Gatilho vendedor, venda, venda, ó. Tá aqui, ó. O topo tá aqui. Quando ele começa a subir, ele chega a construir um gatilho nessa região. Pensei no gatilho aqui, ó. O mercado tem que desenvolver. Ele não pode dar isso aqui, ó. Isso aqui é o que chamamos de gatilho tipo 4, pessoal. Bom, que aconteceu aqui que eu vou explicar para vocês. Ó. Aqui estávamos numa região. Quando acontece o gatilho 4, é melhor você sair da operação. Essa região aqui é uma região de topo. Este fundo foi de fato rompido. Então o mercado não poderia romper esse topinho aqui. Não ele mostraria um pullback maior ou uma reversão de tendência, pelo menos do momento. Chegado nessa região aqui, ó, você vê que o mercado fecha todas as lacunas de valor justo, aqui os FVG. E ele nos dá um gatilho bem aqui. Ó. Dado esse gatilho aqui, aqui na frente ele nos dá o gatilho 3. Ó. O que acontece o gatilho 3? O mercado tem que desenvolver. Ele já não pode mais voltar aqui, ó, e romper essa região aqui, ó. Beleza? Se ele chegar a romper essa região, significa que deu um gatilho tipo 4. Então veja, gatilho tipo 1, gatilho simples. Gatilho tipo 3, tranquilo, gatilho simples. Esse aqui já deu um gatilho tipo 4, que ele rompe para cima. Então foi 1, 2, 3 e o gatilho 4. Gatilho 4 é melhor você pensar em virar a mão do que você ficar pensando e procurando um ponto para vender. Ok? Então, mais uma dicasinha, pessoal. Rompeu esse topo aqui, ó, eu posso pensar em compra? Pode pensar em compra sim. Qual o melhor ponto para comprar? Se o movimento era esse movimento foi rompido, pega esse bizuzinho, hein? Se o movimento era esse ponto foi rompido, o melhor ponto para você pensar em compra é aqui embaixo, nessa região aqui, tá? Só para vocês saberem. Observa que esse gatilho dado, o mercado trabalha. Aqui vai ficar mais uma dica também. Ó, estamos aqui na nossa região de topo. E o candle gatilho, olha o tamanho desse candle gatilho. Ó, região de topo e o candle gatilho. Olha o tamanho da região vendedora aqui em cima. Então tá, vamos pegar só o desenho aqui, ó.
E o mercado adentra a minha região de gatilho lá de baixo. Eu vou deixar marcada aqui a região de gatilho. Olha como é muito próximo uma da outra. Beleza? É muito próximo uma da outra. Então, tem a região de gatilho aqui em cima e tem uma região compradora aqui embaixo, né? Aqui atrás. Então, quando o mercado vem aqui, ó, e ele dá esse gatilho comprador e você quer ficar pensando no viés de compra, observa que aqui, ó, havia um movimento de pivô. 50% disso aqui, ó, ele tem que ser totalmente, ele tem que simplesmente subir aqui, ó. Se você perceber que ele chega numa região de 50% desta, ó, tá? Eu vou tirar essa linha de cima aqui, essa linha de baixo, que já todo mundo entendeu qual é os pontos que o mercado tem que voltar. Então, olha só, o mercado chegar numa região de 50% e der gatilho vendedor, observe que havia um pivô montado, que em relação a esse topo, o mercado estava começando a se direcionar para baixo. Aqui, ó, ele vem a romper este fundo anterior a esse topo, certo? Só aqui que ele dá realmente o sinal para nós que ele pode cair aqui novamente. Então, se ele subiu aqui e você queria fazer uma venda, independente dele ter rompido esse topinho aqui, ó, dá para fazer a venda tranquilamente. Visão scalper. Temos o fundo aqui, certo? Aqui não tem fundo, tudo inside. Para cá não tem fundos. Poderia dizer que isso aqui é um fundo? Ó. Eu até poderia dizer, pessoal, que isso aqui é um fundo. Mas pelo menos que ele tivesse vencido totalmente aqui o 34, porque senão ele ficou um movimento totalmente inside aqui. Ó. Ficar fazendo esse tipo de leitura é muito ruim. Então, melhor aqui, ó, ele passar esse ponto. Não que não dê para fazer ou não tenha valor, tá, pessoal? Isso aqui tem também, só que é um pouco mais aguçado a visão que você tem que ter do mercado para poder olhar isso aqui, saber nos candles quando ele fez um topo duplo, um fundo duplo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um pedacinho. Topo duplo que ele faz aqui nesse candle. Então ele valoriza esse movimento para mim, ó, ele fez um fundo duplo no próprio candle 344, valoriza para mim então o movimento e aí depois ele ficou preso. Ficou preso. Opa, violou esse fundo aqui, ó. Você vê que aí o trabalho dos... Não tem esse topinho não, tô só mostrando o desenho do candle daí, né? Voltou aqui. Nesse ponto eu posso pensar em venda? Posso. Veja que ficou um FVG aqui. Mas posso pensar em venda? Pode. O mercado trabalhou em pivô. Por isso que a gente tem que ficar atento que deu um gatilho aqui, ó. O mercado tem que desenvolver. Ele tem que desenvolver. Aonde que ele parou aqui? Veja bem onde que aconteceu os gatilhos. Não tinha esse ponto aqui, ó, e esse gatilho aqui, ó. Olha onde que o candle veio parar. Ok? Estudem isso, pessoal, que vocês vão conseguir realizar excelentes trades. Excelentes trades. Olha, esse topo, o fundo está aqui, ó. A partir do momento que rompe o fundo, o mercado tem total disponibilidade de vendas para nós. Nesses gatilhos aí de venda, observem. Observem. Que hora que eu paro de vender? Se ele romper um topo desse aqui, ó, você tem que ficar espertinho. Olha como é que ele tenta desenvolver lá, ó. Ele tenta desenvolver? Tenta. Então, rompeu um fundo de novo? Beleza, voltou minhas vendas novamente. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Para quem tiver interessado, ainda está aberto, curso do especialista, estratégias avançadas para day trade. O que esperar do mercado? São todas essas aulas, estratégias definidas para day trade aqui. Ok, essas aqui são as 16 estratégias. Preparação e marcação do gráfico, como você se comportar de manhã antes do gráfico abrir, já saber o que você tem que marcar e aonde são os pontos das maiores probabilidades do preço, independente de onde ele abrir. O que você vai fazer, como você deve se comportar, pessoal. Tem tudo aqui, ó. Enfim, é um curso completo para quem quiser alcançar êxito no mercado, pessoal. Parar de ficar batendo cabeça, beleza? De curso em curso, de curso em curso. Já fiz vários cursos, pessoal. Eu falo baseado na minha história, né? Então tem muito curso por aí, tem muito curso por aí. Tranquilo? Esse aqui é mais um. Esse aqui é mais um curso. É mais um curso, mas é mais um curso de alguém que teve que garimpar em cada curso para tirar o que tinha de melhor. Beleza? Para trazer aqui para vocês. É isso aí. Tamo junto. Qualquer coisa, postem os comentários aí, deixa o likezinho para fortalecer o canal. Tamo junto, pessoal. Bom final de semana e bons estudos, hein?